o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém. Vou poder sentar. Salmo de Davi, um homem que, segundo alguns, era analfabeto, mas, sei lá, ditava e os outros escreviam, né? E aqui diz, né? Vem nessa Bíblia, King James, ela vem escrito em cima, assim, de quem pertence os salmos, depois vem relatos e mais relatos abaixo, estudos e mais estudos, e você deve deixar a preguiça de lado, irmão, e deve ler essas informações. Nem todas, dependendo da Bíblia que você tenha, nem todas são tão aplausíveis, como nós temos algumas Bíblias com comentário de um teólogo que morreu há pouco tempo, chamado Shedd, e ele falava até que homens se relacionaram sexualmente com anjos, tal, falava umas besteiras assim, equivocadas da Escritura, mas, de um modo geral, esses comentários são fundamentados em estudos. Pessoas que estudaram informações preciosas, pesquisas de usos e costumes dos tempos bíblicos das terras de Israel, coisas que nós não temos conhecimento. Precisaríamos gastar toda a nossa vida em pesquisas, mas isso não se torna necessário. Por quê? Porque alguém pesquisou e trouxe a informação para nós. É assim que as coisas acontecem. Nem sempre vivemos o que nós recebemos de Deus. Vivemos o que outros recebem, e o Espírito Santo nos diz que é daquele jeito. Amém, irmão? Porque tem pessoas que dizem assim: Deus, fala comigo. Aí Deus levanta 500 pessoas, aí a pessoa, não, Deus tem que falar comigo. Isso é presunção, isso é soberbia. Já pensou se Deus tivesse que agir assim? Não, tem que falar comigo. Não, mas muitas vezes alguém diz alguma coisa para você e você sente, poxa, esse negócio veio de Deus. Eu senti que... Então, Deus falou com alguém e alguém transmitiu para você e coisas dessa natureza. Então, esse Salmo de Davi, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dizem os estudiosos que, aqui diz, se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Só nos leva a pensar um pouquinho mais, porque realmente não é simplesmente o Senhor é o meu pastor. Ora, se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Mas fica bem claro, se Ele for, me leva, aumenta um pouquinho, me leva a um questionamento um pouquinho maior. Ele realmente é o meu pastor? Porque nós não podemos nos iludir, irmão, né? Sempre que eu venho nesse salmo aqui, eu lembro de um fato que aconteceu em que, num evento, um homem citou esse salmo com uma dinâmica de leitura incrível. Todo mundo falou, ó, que coisa maravilhosa, mas foi apenas uma audição. Depois veio uma pessoa, pastor, eu posso também recitar o Salmo 23? Aí o pastor falou assim, tudo bem, irmão, vai lá, recita. O irmão vai recitar o Salmo 23. O irmão semi-analfabeto, né? E recitou o Salmo 23 também. Quando olhou, estava todo mundo chorando
impressionado com o Salmo 23, que havia sido acabado de ser recitado antes por um cara super eloquente, advogado, que trabalhou maravilhosamente com o texto e com a pontuação. Aí surgiu aquele dito, né? O primeiro conhecia o salmo do pastor, mas o segundo conhecia o pastor do salmo. Então, você pode conhecer Bíblia, mas nós não estamos aqui para você conhecer Bíblia. Estamos aqui para você conhecer o Deus da Bíblia. Eu conheci um advogado, chamava Dr. Juarez, na Igreja Batista. Conheci, morava na Vila Portuária e foi congregar na Igreja Batista onde eu estava. E esse homem contava que ele já tinha lido a Bíblia 5 vezes antes de se converter, mas ele nunca olhou a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Já tinha lido 5 vezes. Eu falei, mas por que o senhor lia a Bíblia? Não, por causa do conteúdo literário. Ele falou, todos os juristas se utilizam da gramática bíblica para transformar a sua linguagem numa linguagem mais eloquente. Ele falou isso. Então os advogados leem a Bíblia, mas não a veem como sendo a palavra de Deus. Aí chegamos nós aqui, semi-analfabetos, de orelha caída, burrinho, bem ignorante, mas quando nos aproximamos desse livro, não estamos preocupados com o conteúdo literário dele, estamos preocupados com o Deus desse. O Deus desse livro é o que nós queremos. Aí a nossa vida muda, encontramos tudo, enquanto que os juristas estão lá, em busca do dinheiro, que não levarão nada para a eternidade. Mas o que nós achamos nesse livro como sendo a palavra de Deus, são tesouros ajuntados nos céus. E um dia nós vamos chegar lá, Jesus dirá, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está proposto desde antes da fundação do mundo. E olha o que você ajuntou de tesouro. Isso é muito tremendo, é glorioso. Essas historinhas assim de criança, né? Quando se conta essas historinhas de criança, olha o papai do céu, tal. Irmão, eu adoro essas historinhas de criança. Eu lembro das fábulas e hoje eu vejo que tudo tinha um fundo de verdade. As nossas historinhas infantis, na verdade, são espírito e vida. Hoje muita gente, como é que pode essas pessoas acreditarem na história bíblica? Eu digo, amigo, olha só, imagina, põe a cabeça para funcionar. Para que pessoas estariam dando a vida, aceitando essa história debaixo de perseguição, martírio, massacre, casas incendiadas, mulheres mortas, filhos esquartejados, para sustentar essa historinha de criança? Tu não vê que um homem não teria força suficiente para ver tudo isso e ainda dar sua própria vida na boca dos leões, se esse livro fosse apenas historinha? Não dá para você imaginar que tem mais alguma coisa nesse livro? Quem é um burro afinal? Quem crê ou quem não crê? Eu não quero saber de religião. Isso é outra história. Querendo ou não saber de Deus, isso é outra história, porque todos estarão perante o seu tribunal. Crendo ou não, eu não creio em Deus, morri, tá, mas vai ter que comparecer perante Ele, não tem escolha. Todos, crendo ou não crendo, não vai fazer a mínima diferença. Então Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmão, nós já vimos que os soldados, quanto mais guerras um soldado participa, ele se torna mais cansado ou mais forte? Isso não é uma coisa impressionante? Então, quanto mais provas você passar na tua vida com Deus, tu vai se tornar mais fraco e cansado ou vai se tornar mais forte? Então, por que tu está com medo da prova? Jesus, tem misericórdia, não me prova não. Eu sou tão humildezinho. É você que tem que ser provado, você é humildezinho. Porque Jesus não quer simplesmente humildezinho, Ele quer leões.
Então tu tem que ser provado, irmão. Tu tem que entender que o fogo não te destrói, a água não acaba contigo. Você tem que descobrir que leões não te olham como um bom aperitivo. Você tem que descobrir essas coisas. Então, se você foge da prova, você não faz parte do reino. Não faz parte, irmão. Deus, na última mensagem, né? Ficou até o nome, o Deus que prova, não é isso? O Deus que prova, porque nós mostramos aqui as provações, que foi esquema de Deus. Foi Deus quem planejou Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem naquela fornalha. Não está escrito que nenhuma folha cai da árvore se ele não permitir? Não é ele que domina tudo? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nada acontece se Deus não determinar. E ele disse que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Foi Deus que preparou aqueles leões para Daniel. Deus pode preparar para você também? Ou você, não, se eu for preso, se eu for morto, se me pegarem, se quiserem me torturar, irmão, esse é o evangelho verdadeiro. Caminho de via dolorosa, coroa de espinho, cruz nas costas, chicotada, irmão, esse é o verdadeiro. O Senhor Jesus não é mentiroso, ou é? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ele falou, quem não pegar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Tem que pegar a sua cruz e me seguir. E o símbolo da cruz é o quê? Tortura, sacrifício, morte. Esse é o símbolo da cruz. E Jesus, você crê no evangelho? Ou você exclui esse pedaço? Não. Então, irmão, se o Senhor é o teu pastor, nada te falta. Principalmente as provas que vão te levar, as lutas e as tentações que vão te levar a dar testemunho do teu Deus. Deus não quer que as pessoas olhem para a tua casa e vejam você numa bela mansão e digam, ali mora um cara rico. Isso não é testemunho, irmão. Pode até ser um cara rico, mas ali mora um cara rico que passou por isso, por isso e por isso. A vida daquele cara é um milagre. Aí sim. Se não virem Deus na tua vida, o que você tem não interessa. Jesus contou a parábola do rico e de Lázaro, o mendigo. E o rico não, apesar da sua riqueza, não teve grandes coisas. Morreu e foi para o Hades, mas o outro foi para o seio de Abraão. E o outro ficou em tormento. Se o Senhor é o teu pastor, irmão, nada te faltará. Ou seja, nem as provas, nem as lutas. Não fuja. Quando você vê que um exército está se acampando contra você, irmão, não é momento de aflição. Não é momento de tristeza. Não é momento de procurar rota de fuga. Não é momento de se esconder. Se você vir que um exército se acampa contra você, é momento de você trazer à memória o que te dá esperança. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, vir carro e cavalo, povo maior número do que tu, deles não terás temor. Na dificuldade, na luta, você tem que crer. Que hora você vai demonstrar a sua fé? Não, eu tenho muita fé em Deus. Meu irmão, você só vai provar que tem fé em Deus na hora que você precisar usar a sua fé. Tá tudo bem, cadê a sua fé? Sei lá da sua fé, para mim ela não existe. Eu só vou ver a sua fé na hora que você tiver que usá-la. Aí eu vou saber se você tem fé ou não. Não, pastor, que eu estou dando um tempo da igreja que eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Você não tem fé, você não conhece Deus, você se iludiu. Quem conhece Deus passa pela luta e pela prova e cada dia se vê ele mais enraizado com as coisas de Deus. Não se afasta, meu irmão. Não interessa a luta e a prova que o cara passe. Se ele conhece Deus, quanto mais chicotada, mais ele se agarra nas vestes de Jesus. Ali ele está com toda a sua esperança, toda a sua vida e não aceita nenhum recurso exterior. Você tem fé?
então você tem que mostrar essa fé. Se você quiser mostrar essa fé, você tem que aceitar os momentos de dificuldade. Porque é no momento de dificuldade, nas lutas contra o diabo, nas lutas contra as situações, que você vai ter a chance de mostrar para Deus o seu testemunho. Se você não tiver esse momento de guerra, nunca você será visto como nada. Então, eu não oro para Deus, isso já há um tempo. E sabe o que eu acho fantástico, irmão? Que no tempo da Igreja Batista, eu era capaz de fazer certas orações. No tempo da Igreja Batista. E no tempo da Igreja Batista, eu tinha uma oração que eu dizia assim: Deus, me dá as provas. Deus, me dá as lutas, porque eu sei que são elas que vão me fortificar. Enquanto todo mundo, Deus, Senhor, está escrito na oração dominical, livra-nos da tentação, dizendo, não, eu quero tentação. Que é isso, irmão? Está maluco? E o que nos fortifica? O que vai fazer Deus se manifestar a nós? Quando eu estou sentado no meu sofá? Ou quando eu estou no campo de batalha? Então seja inteligente, né, irmão? Deus me livra da luta, Deus me livra da tentação, eu quero viver em plena paz. Não, para que eu veja Deus, eu tenho que viver em plena guerra. Agora, as pessoas não param. Salmo número 1 diz, bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite, vai ser como árvore plantada junto a ribeiros. As folhas não caem, enfim, tudo quanto fizer vai prosperar, mas as pessoas não meditam. As pessoas parecem que buscam Deus, elas buscam o seu Deus. Irmão, Deus não é Deus de nenhum de nós, entenda o contexto da pregação. Deus não é Deus de nenhum de nós, Ele é Deus. O que é o meu Deus, esse conceito dentro desse contexto hoje? Meu Deus seria o Deus que eu penso do meu jeito. Não, o Deus do meu jeito não existe. O servo é que tem que ser do jeito de Deus, mas Deus nunca será do jeito do servo. Então seja esperto, entenda que se você anda com Deus, não é para Deus se remodelar as suas necessidades, mas é para você se remodelar as necessidades de Deus, aquilo que Ele quer ver como santidade, como trabalho, como obra, enfim. Então, irmão, se o Senhor é o teu pastor, nada te faltará, nada, nem as provas, nem as lutas, nem as guerras, nem as calúnias, nem as ofensas. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo o mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Assim perseguiram Isaías, Jeremias, assim perseguiram Neemias, Amós, Obadias, assim eles foram perseguidos. Então, se nós pelo menos formos perseguidos, poderemos estar nos igualando a eles. Sentado no meu sofá assistindo a minha televisão, meu irmão, quem olhar para mim vai olhar assim, cara desocupado, mas nunca vai dizer homem de fé. Quem me vê no campo de batalha, trabalhando, dando o suor e o sangue, aí vai dizer, ali está um guerreiro de fé, disposto a dar a vida. É assim que as coisas funcionam. Simples desse jeito, irmão. Aí diz, em verdes pastos, prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Que são as águas? A palavra. Para as águas tranquilas me guia, e lá eu encontro paz. Essas águas, que é a palavra, é o que te dá tranquilidade. Quando você recebe o toque do Espírito, sabe que recebeu algo de Deus, ali você realmente descansa. A tua busca termina, você diz, achei a fonte, agora eu só tenho que beber dela dia a dia. O Senhor Jesus falou, se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A sua busca
termina quando você se depara com a fonte que jorra a verdade. Então, a pessoa vem aqui, no vale, né? Esse salmo descreve um vale de sombra e da morte, mas diz que o Senhor vai nos guiar a águas tranquilas. Águas tranquilas que são a sua própria palavra. Enquanto você não achar essa palavra, você está sempre na busca. Vê as igrejas, entre aspas, que não têm a palavra. Irmão entre aspas também. Está indo para a igreja? Estou. Por que você está indo para a igreja? Hoje é a campanha da prosperidade. Aí o cara vai, não posso perder. Aí no outro dia, está indo para a igreja? Estou. Por quê? Hoje é a busca do Espírito Santo. Eu tenho que buscar. Está indo para a igreja? Estou. Por quê? Hoje é o dia da família. E são escravos que ainda não encontraram águas tranquilas e ainda não encontraram nem tranquilidade, nem paz. Por que você está aqui hoje? Eu te digo, porque você está em paz. Você saiu da sua casa, não pensou em vir aqui conquistar nem dinheiro, nem bom emprego, nem casa, nem prosperidade, nem Espírito Santo, nem nada. Você veio porque você já tem tudo isso com a palavra, que é uma tranquilidade para a tua alma, e ela jorra de dentro de você. É isso. Então, ele nos guia às águas tranquilas, a sua verdade, a sua palavra. Enquanto tantos por aí estão se desgraçando da vida, querendo encontrar algo para lhes satisfazer, e nunca satisfaz. Eu vi o testemunho de uma mulher dessa praga chamada Universal, aquele templo de Satanás, cheio de servos do diabo lá dentro, intitulado bispos, pastores, tudo servo do diabo, vendido para a maçonaria, corrompidos e a caminho do inferno. Não tem nenhum salvo dentro da Igreja Universal, nenhum. Aí a mulher dizia assim na televisão: eu participei da campanha da fogueira do inferno lá, fogueira de Israel. Aí eu conquistei isso, aquilo outro. Mas, pastor, eu não estou satisfeita ainda não. Ainda quero conquistar muita coisa. Conquistou carro, empresa, terrenos e bens. Eu tenho terreno que eu nem sei aonde é. Eu tenho muitas conquistas. Mas eu não estou satisfeita ainda. Eu ainda quero. São almas que ainda não foram preenchidas. Mas quando você chega dentro da igreja do Deus vivo, sofrido lá do mundo, chicoteado, espancado, e senta no banco da igreja verdadeira e ouve a palavra verdadeira, ali com aquela palavra caindo na tua alma e no teu espírito, você conquistou todas as coisas e não precisa de mais nada. Isso é incrível, isso é a diferença do que a palavra verdadeira faz. Entendeu? Irmão, vai ter o que almoçar hoje? Não tenho o que almoçar não, vou chegar em casa, não sei o que vou almoçar, não sei nem se vou ter almoço, mas eu estou satisfeito. E é assim mesmo, irmão, a palavra tem efeitos inacreditáveis. Por isso que Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, sem comer, sem beber e sem dormir. Por isso que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, sem beber, sem dormir. Por isso que Elias atravessou, depois de comer aquela comida espiritual, até o Monte Horebe, 40 dias e 40 noites. Não comeu mais, não bebeu mais e não dormiu. Porque a palavra tem esse efeito. Uma vez eu fui pregar numa igreja, me chamaram para pregar numa igreja lá em Vicente de Carvalho. E aquele dia eu não esqueci mais o que aconteceu ali realmente. Vigília, e todo mundo em jejum, estavam com a mania de... Eu não estava em jejum, né? Mas eles estavam em jejum, era a campanha não sei de que de jejum, e me chamaram para pregar. Cheguei lá, daqui a pouco, irmão, eles se alongaram, como é costume pentecostal, né? Oportunidade aqui, oportunidade ali, e a coisa se alongou. Chegou na hora da palavra, já era 1h da tarde. E todo mundo comenta, caramba, que fome, não sei o quê. E a própria mulher que estava dirigindo falou, vamos passar a palavra para o irmão Tupirani,
porque já, irmão, já nos alongamos, eu sei que está todo mundo com fome, inclusive temos criança aqui, mas nós temos que ouvir a palavra. A mulher disse assim, então nós vamos passar a palavra. Aí, irmão, eu preguei. Quando pregamos, irmão, o Senhor Jesus derramou uma coisa tão tremenda. Depois que acabou a palavra, as pessoas estavam dizendo algo que eu senti o espiritual naquilo. Elas falaram assim, caramba, quando a palavra começou, a fome sumiu. É como se nós tivéssemos sido alimentados. Eu não estou mais com fome. Já vai dar 14h, eu não estou com fome, eu não sinto mais fome. Essa palavra me alimentou. Toda a igreja dizendo isso, a palavra me alimentou. Eu nunca mais esqueci isso. E tem mais, eu já tive experiências e sei que isso é fato, é verdade. Quando a palavra entra, ela te supre todas as necessidades. É tremendo essas coisas. Aí ele diz assim, ó, restaura-me o vigor, conduz-me, no verso 3, nos caminhos da justiça por amor do seu nome. O Senhor te conduz no caminho de quê? Ele só está contigo aonde? Na justiça. Então se ajusta hoje, irmão. Se ajusta. Se ajusta, irmão. Eu gosto sempre de andar muito ajustado. Se tiver qualquer problema, irmão, desculpa aí. Não, irmão, peraí, fui eu que errei contigo. Não, tudo bem, mas estou te pedindo desculpa também. Está desculpado. Eu já fiz isso muitas vezes. Não tem nada que recompense uma consciência tranquila. Nada. Você poder chegar diante de Deus. Deus, manda o anjo da justiça. Pode passar primeiro na minha casa e na minha vida, tá, Senhor? Fica tranquilo. Tem nada que recompense isso, irmão. Vou dormir. O mundo vai explodir. Eu estou com sono, dá licença. Não me interessa o que vai acontecer. Eu estou em paz, eu sei que ando na verdade, eu sei que ando na justiça. Nada paga isso. Nada paga isso. Agora, tem gente, Deus julga a minha causa. Eu digo, irmão, vigia. Só pede para Deus julgar a causa se você tiver prova, apostar a vida que você anda na justiça. Porque quando ele julga, meu irmão, ele não olha rostinho bonito, não. Ele não olha quem pediu, não. Não, esse aqui está pedindo para fazer justiça, então lá vou eu. Não, está pedindo para fazer justiça? Perfeitamente, você é o primeiro a morrer. Tchau. Por isso que eu digo, ele não é o nosso Deus. Nós é que temos que ser os seus servos. Nós é que nos enquadramos. Deus não se enquadra a nós, não. Então, irmão, conduz-me no caminho da justiça. Se Deus está contigo, você anda em justiça. Senão ele não está. Verdade absoluta. Sim, sim e não, não. Irmão, exerça isso. Na hora de qualquer situação duvidosa, não segue adiante. Não dê meias palavras. Chega, se é com o irmão, se é com o estranho, com quem você está fazendo negócio, seja lá o que for, chega, vem cá, não, eu não posso te dizer isso, que eu não vou poder honrar essa palavra. Mas então, não, tudo bem, se você não quiser falar mais comigo, se você quiser ficar meu inimigo, mas a verdade é essa, eu não vou andar fora da verdade. Acabou, meu irmão. Acabou. Aí Deus vai dizer assim, ei, você aí, acampa ao redor daquele lá, que eu gosto dos verdadeiros. É exatamente assim, meu irmão. É exatamente assim. Jesus se intitulou a verdade, não é à toa, não. Seus discípulos têm que ser homens da verdade, mulheres da verdade. Não é meia palavra, não. Não é você dizer para alguém que vai fazer alguma coisa que você sabe que não fará. Na hora que a pessoa chegar, e aí, poxa, não deu para fazer, não. Por que você não falou logo? Alguém depositou esperança em você. Alguém confiou em você. Quem sabe o que alguém colocou nas suas mãos, o que para você é nada, para outra pessoa pode ser muito importante, pode ser metade ou a vida dela toda. Se você sabe que não vai honrar alguma coisa, meu irmão, seja verdadeiro e justo. Diz, não posso fazer, vai procurar outra fonte. Não iluda ninguém. Nós cristãos não precisamos disso. Somos o povo mais rico que esse planeta já conheceu. Se eu tiver com fome, eu sento na mesa assim mesmo. Se não tiver nada na geladeira nem no fogão, eu sento à mesa assim mesmo. Porque o Deus que mandou o maná para Israel não morreu.
e nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Porque o nome dele não vai ser envergonhado na tua vida. Ele não quer que o nome dele seja envergonhado na tua vida. Você é cristão? Se você é cristão, você é discípulo de Cristo. Então ele te empurra pela justiça, respeita o teu livre-arbítrio, mas te mostra o caminho, e porque o nome dele está sobre ti, já que o nome dele está sobre ti, a intenção dele não é fazer uma obrinha na sua vida, porque ele é o Senhor de toda a glória, e aonde o nome dele está ou entra, ele quer mostrar que a glória é tremenda, é o máximo. Esse é o projeto dele com a sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Ora, eu estou num vale da sombra da morte, mas aqui diz que ele me guia pela vereda da justiça. Então, mesmo no vale da sombra da morte, eu tenho uma trilha que eu possa andar, uma vereda chamada justiça. Não interessa onde eu conviva. Ora, porventura a cidade do Rio de Janeiro não é um vale da sombra da morte? Com balas perdidas para tudo que é canto, traficante com armas, eu passo aí na esquina, esses moleques com armas que mal podem carregar, dando de lado. Eu fico imaginando, caramba, se um moleque desse mete a arma num gatilho desse, que estrago que ele vai fazer? Armas automáticas, armas que atingem 5 quilômetros. Eu vi uma arma na mão do moleque que eu só vi aquilo em filme de exército, para sniper, que dá tiro preciso a 2 quilômetros, uma luneta imensa, uma arma que não tinha mais tamanho. Eu falei, o que esse moleque está fazendo com essa arma? Aquilo atravessa 3, 4 paredes. Nós não vivemos no Vale da Sombra da Morte? Vivemos. Esse vale da sombra da morte não é o meu caminho. Dentro desse vale de sombra da morte, Jesus traçou uma vereda estreitinha. E se eu andar nela, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Na vereda eu estou guardado. Mas ela é uma vereda. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É vereda, não é caminho largo, não é facilidade, não é caminho espaçoso. Quem mora aí pelos interiores sabe, vereda, às vezes tu vai trilhando num lugar que tu tem que botar um pé na frente do outro para poder trilhar. É bem estreitinho. Falar nisso, engraçado, irmão. Eu tive um sonho alguns tempos atrás, que era serpente para tudo que era canto, os mais diversos tipos de serpente. E eu olhava, mas espécies diferentes convivendo tudo junto. Que coisa incrível. E eu estava num caminho bem estreitinho. E ali eu me sentia com uma confiança incrível, vendo serpentes de tudo que era tamanho, de tudo que era espécies. E eu sabia que ali, não importava o que acontecesse, eu estava seguro. Serpente de um lado, serpente de outro, eu não podia. E alguns estavam comigo, eu dizia, só não podemos sair dessa trilha. Amém, meu irmão? Não podemos sair dessa trilha. É nessa trilha de verdade e de justiça que as cobras vão nos cercar e vão ficar inoperantes. E via nesses vales, nesse matagal, quando algumas tentavam, mas não tinham força. Naquele espaço da vereda, é como se existisse um campo virtual, um campo de força, e as serpentes não tinham nenhum acesso. E a paz, apesar daquele milhares de serpentes, e a paz em ver tudo aquilo sem se sentir agredido por nada. Isso é o que o nosso Deus faz. Então, você vai andar pelo vale da sombra e da morte. Rio de Janeiro é isso, o mundo é isso. É bala perdida. Ah, não, mas aonde eu moro, pastor, não tem bala perdida. Aonde você mora tem ar. Você respira o ar. Você já viu que tem vírus fatais nesse ar aí? Você já viu quantas pessoas estão baixando a sepultura só porque respiram?
Você já viu que tem bactérias que estão arrasando por aí terrivelmente? Nos Estados Unidos morreram milhares de pessoas há uns 6 meses atrás. Milhares de pessoas com uma bactéria que se proliferou resistente ao antibiótico, ninguém conseguiu até dominar aquilo ali. Milhares foram para a sepultura por causa de uma bactéria que só no microscópio dá para ver. E se Deus tivesse te enviado para lá, você ia usar máscara? Quem anda com Deus não precisa máscara para respirar, irmão. O ar, Deus falou já nesse ministério aqui no começo, o ar que nós respiramos é diferente. Então anda nessa trilha. Nessa trilha, o ar que você respira é diferente. Os perigos que tem no mundo não tem na tua trilha. Quando Deus quiser jogar você lá para dentro das cobras, Ele te joga, mas o sustento dele não vai se apartar de ti. Guia-me ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O que é a vara? O que é a vara, irmão? A palavra. E o que é o cajado? A palavra. Ora, Deus está sendo redundante. Vou dizer para vocês não esquecerem, olha, a vara e o cajado protegem. Duas coisas que é símbolo de uma só. Aqui temos água, aqui temos vara, aqui temos cajado. O que Deus está dizendo assim? O que tem que estar perto de você, a tua garantia, é a palavra. Se você estiver na palavra, irmão, esquece o resto. Se esforça. A Escritura diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, falta a palavra. Então, se você tiver a palavra, e o que é a palavra? Ah, pastor, é o conhecimento bíblico. Só? Se você acha que a palavra é só o conhecimento bíblico, você não permanecerá de pé, você vai cair. A palavra, meu irmão, não era só o conhecimento bíblico de Davi, mas era quando Deus se manifestava a ele e dizia assim, Davi, vai em tal lugar guerrear. Isso não estava escrito. Amém, irmão? A palavra, meu irmão, não era só quando se abria e via os 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, não furtarás, não era só essa palavra. A palavra para Saul foi quando Deus disse assim, Saul, eu te dou a minha palavra. Os 10 mandamentos, Senhor? Não, a palavra do Senhor é essa, Saul. Vai e extermina os amalequitas. Essa foi a palavra do Senhor. Amém? Estava escrito, Saul virá e exterminará os amalequitas. Estava escrito isso? Não estava escrito. Depois passou a ser escrito como história. Atente para isso. Tem coisas que Deus vai te dizer que não estão escritas, mas será a palavra do Senhor. Quando Deus me falou, se levanta contra os médicos, faz vídeo, faz passeata, faz camisa. Estava escrito isso? Não, mas foi a palavra do Senhor. Quando Deus começou a colocar aqui para ora pelos políticos, ora para eu matar, ora para eu jogar na cadeia, estava escrito isso? Não. Se fôssemos olhar para a Escritura, até nos confundiríamos. Paulo dizendo, orai pelas autoridades. Olha, os batistas e assembleanos estão fazendo isso. Eu escuto, tem uma birosca ali que pensa que é a igreja aqui embaixo, na Nabuco de Freitas, e o camarada diz assim, Deus abençoa o bairro, abençoa os traficantes. Só se ele for um traficante, que nem eles. Que abençoa traficante, meu irmão? Ou se converte ou morre. Que abençoa traficante? Que papo é esse? Abençoa os políticos, abençoa os dirigentes da nação. Abençoa sim, todos eles, atrás das grades. Que morram lá dentro. Que morram. Porque eles mataram milhares com os seus desvios de verba. Assassinaram muita gente. Muito mais do que traficante. Então, irmão, se você não se aperceber do que é a palavra, você vai ficar boiando. A palavra não é só o que está escrito. Se a palavra fosse só o que está escrito, eu diria que Deus não precisa mais falar. Para que vai falar? Quem aí quer ouvir Deus?
Para que você quer ouvir Deus? Se a palavra é só o que está escrito, já está aqui, vai ler e acabou, está aí a palavra. A palavra desse Deus vivo não é um livro, é a sua vontade, que pode ser diferente a cada dia que nasce. O que ele fizer está feito, porque ele é Deus e não tem satisfação a dar a ninguém. O que eu e você precisamos é aprender a ouvir Deus. Além de conhecer o que está escrito, abrir os ouvidos para ouvir o que ainda não foi escrito, mas que a minha vida e a tua deixará escrito nessa geração. Então, irmão, isso é a palavra. Vai, Saul, extermina os amalequitas. Saul exterminou? Não. Saul andou fora da palavra. E quem anda fora da palavra morre. Saul foi morto pela espada, que é símbolo da palavra de Deus. E morreu por qual espada? Pela sua própria, que é símbolo da própria palavra que Deus o havia dado, estava dentro dele, ele não cumpriu, então ele com a própria espada se matou. Você tem que estar atento, irmão, às direções que Deus dá, as coisas que Deus mostra, as coisas que Deus fala. E, irmão, não importa se vai bater alguma coisa, arranhar a tua porta quando você abrir um cachorro e esse cachorro falar contigo, assim diz o Senhor. Tu vai dizer, cachorro, não vou te ouvir não. Irmão, não ouve o cachorro não, mas ouve o Senhor. Se for uma mula dando coice lá na tua porta, quando tu abrir, o que tu quer, mula? Eu vim te entregar um recado do Senhor. Não ouço o recado de mula não. Cuidado, não é a mula, é o Senhor. Se ele quiser usar a mula, ele usa. Se ele quiser o corvo, ele usa o que ele quiser, o vento, as rochas que se partem, o fogo que vem diante de Elias, a brisa suave, ele usa o que ele quiser. Eu só preciso saber se é Deus. Tem gente que se confunde. O escritor lá, quando fala sobre Elias, não sei quem escreve ali, o cenário, se é o próprio Elias, e diz que o Senhor passou e quebrou as rochas, mas o Senhor não estava nas rochas. Estava ou não estava? Claro que estava. Como que ela ia quebrar? E passou um fogo violento, mas o Senhor não estava no fogo. Estava ou não estava? Se não estava. E passou um terremoto que fendia as rochas, mas o Senhor não estava no terremoto. Estava ou não estava? O escritor escreve dessa maneira, ele diz que essas coisas terríveis aconteceram, mas Deus não estava naquilo. Estava assim. E depois veio uma brisa suave e o Senhor se manifestou e falou com Elias. Mas ele estava em tudo que já passou, mas só quis falar com Elias na brisa. Mas que ele estava em tudo, estava. Então, irmão, diz o verso 5, tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Tu pode estar no vale da sombra e da morte, pode estar no meio dos piores inimigos, as piores palavras, todo mundo te amaldiçoando, que nem amaldiçoavam Jesus lá na cruz. Pode estar todo mundo cuspindo em você como cuspiram em Jesus, te cravando coroa de espinho, te chicoteando. Não importa, irmão, permaneça na vereda até chegar lá e dizer assim, Pai, está consumado. Não saí da vereda. Está consumado, Pai, não escapei da vereda. Amém, irmão? Mas tinha sacerdote, tinha escriba, tinha os governos, tinha capitães romanos, todo mundo estava lá. E todo mundo olhava para Jesus, lá está um marginal, mas ele estava na vereda da justiça. Quem está na vereda da justiça não é marginal. Todos que amaldiçoaram Jesus naquela cruz foram para a sepultura e lá permaneceram. E ele, que todo mundo achava que era o blasfemador que ficaria sepultado, logo no terceiro dia, abalou tudo e ressurgiu dizendo, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então, irmão, veja, aqui diz, preparas um banquete para mim, na presença dos meus
O banquete é preparado aonde? Onde é que tem inimigo? No campo de guerra. Quer ser servido pelo Senhor? Quer banquete? Do bom e do melhor? Só se for na presença dos inimigos. Não, eu gosto de ficar vivendo, eu gosto de viver em muita paz. Eu também gosto de viver em muita paz. Mas não perco a mínima chance de fazer a guerra que o meu Deus me manda fazer. Eu não perco. O que o meu Deus me mandar fazer, meu irmão, que o mundo se exploda e se escandalize, vai ser feito. Eu não abro mão de fazer as guerras do meu Senhor. Agora, se eu não conhecesse o Evangelho, eu seria um pacifista. Se eu não conhecesse o Evangelho, eu seria um pacifista. Hoje criaria umas ONGs por aí para ajudar as pessoas, eu sempre gostei de fazer isso. Mas o Evangelho me deu a verdadeira direção que Deus quer da minha vida. E não há nada que eu encontre mais prazer do que na direção que Deus me tem dado através do Evangelho. Então, irmão, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então você tem que ver os teus inimigos te cercarem para que o teu Deus mostre que tu pertence a Ele. Você é o abençoado. Você está no vale da sombra e da morte, mas está trilhando a vereda da justiça. E ali no vale da sombra e da morte, com todo mundo desejando ver o teu esquartejamento, Deus vai colocando as bênçãos diante de você na vereda da justiça. E se cumpre o que nós sabemos sobre o Senhor Jesus, que Ele vivia entre as feras, mas os anjos o serviam. Ali estava o Senhor Jesus, no vale da sombra e da morte, na presença dos seus inimigos, mas diante de um banquete dado por Deus. Mas ele disse o quê? A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Irmão, não tenha medo dos adversários. Eu te garanto que você com Jesus, não existe ninguém maior que você. Eu aposto a minha vida na tua, que se você andar com Jesus, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Eu aposto a minha vida. Você nem precisa apostar a tua. Eu aposto a minha vida por você. Que se você andar na vereda da justiça, você será um vencedor. Vai alcançar coisas tremendas, inacreditáveis. Agora, se você sair da vereda, aí, meu irmão, você vai ser muito pouca comida para tanta serpente que tem nessa terra. E eu vou lembrar aqui uma coisa que disseram que eu achei marcante. Uma pessoa conversando comigo e outra pessoa, e outro rapaz. E o camarada virou e falou assim: esse aqui é aquele pastor polêmico, da cadeia, aquele que faz aqueles vídeos lá que eu te mostrei, que xinga todo mundo, é esse aqui. Eu falei: é esse aí? Ele falou: é. Vou te dizer uma coisa, o rapaz falou. Se esse cara está vivo, é porque verdadeiramente há um Deus. Acho que eu nunca mais vou esquecer isso, quando aquele homem que não anda em igreja, não se envolve com nada religioso, falou isso para o outro: se esse cara aqui está vivo, tu quer uma prova, ele ainda usou essas pessoas, tu quer uma prova de que Deus existe? Olha para esse cara aqui, mandou apontar para mim. Se ele está de pé, se ele está vivo, é porque Deus existe. Porque esse cara fala do exército, da marinha, da aeronáutica, esse cara fala do traficante, esse cara fala dos políticos, esse cara fala dos governadores, esse cara fala dos médicos, esse cara fala de todo mundo. Só existe uma explicação para ele estar vivo, que existe um Deus. Eu nunca mais vou esquecer isso, não tem como eu esquecer, porque quando aquele homem falou, não sei se ele era uma mula, se ele era um corvo, se ele era um cachorro, mas eu sei que eu ouvi a palavra de Deus. E isso me impacta até hoje, meu irmão. Foi tremendo. E tem mais, hein? Olha, atente. Não foi por reconhecer isso e dar testemunho disso que o camarada procurou a igreja, não. Continua lá vivendo a vidinha dele. Infelizmente, num caminho que eu não posso crer que seja bom. Porque qualquer caminho fora de Jesus, para mim, é caminho de morte. Por mais honesto e íntegro que você seja,
como o jovem rico. Que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Isso. Não, eu faço isso desde a minha mocidade. Então vem e segue-me. Não vou te seguir. Jesus falou, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico desse aí entrar no reino dos céus. Se Jesus falou isso, subentendemos que aquele homem não iria entrar no reino dos céus, mas a vida dele era íntegra e ele guardava os mandamentos, mas ele não quis seguir a Jesus. Irmão, eu daria tudo que eu tenho para permanecer nos pés do Senhor Jesus. Daria tudo. Eu suportaria todas as lágrimas, eu suportaria a minha última gota de sangue, mas eu fiz um pacto com meu Deus. Senhor, enquanto existir em mim forças, eu irei contigo até a morte. Se existir em mim força, irmão, se o espírito da loucura não me pegar, se eu não perder a noção dos meus atos e das minhas palavras, eu irei com ele até a morte. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas eu pergunto para terminar, o que é o esconderijo do Altíssimo? Não é uma casa. O esconderijo do Altíssimo não é uma caverna, não é uma igreja, não é um templo. Não é aí o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é a sua palavra, a sua verdade, a sua justiça. Amém, irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Paz, igreja. No começo do culto, no momento daquela canção Rude Cruz, via anjos do Senhor aqui adorando a Deus junto com a gente, e eu vi entrar um homem, e esse homem ele tinha uma cruz nas costas. Ele passava pela igreja, pelo povo, e entregava aquela cruz a cada um, pessoal. Uns agarravam aquela cruz e se abraçavam, se agarravam nela, depois devolvia a ele. A outros ele entregava a cruz, tinha uns que rejeitavam. E a maioria pegou essa cruz e se agarrou. No final, esse homem veio aqui na frente e entregou a cruz na mão do sacerdote da igreja. Amém. Depois ele me mostrava a igreja como troncos de árvores. Só que esses troncos, eles eram dourados. E tem um irmão aqui dentro que ele não era dourado, ele era verde. Amém. E Deus mostrava, irmão Rômulo, uns frutos brotando do irmão. Eram uns frutos, irmão, eram redondos e eram de ouro. Amém. E mostrava o pastor da igreja como uma grande árvore, dourada também. E do pastor brotava uns frutos, só que esses frutos eram corações de ouro. E saía do sacerdote da igreja. Amém. Deus me deu uma palavra para dar a um irmão, só que esse irmão não está aqui. Amém. Agora no final, pastor, eu vi descer um anjo. Esse anjo estava com um pergaminho na mão. Ele rolou esse pergaminho aqui, e esse pergaminho terminou naquela entrada ali daquela porta e parou a visão. Amém. Aleluia. Irmão Alexandre, tem? Vem. A paz para toda a igreja. A minha alma treme e estremece diante do nosso Deus que é santo. A visão que o Espírito Santo me deu, eu via, pastor, uma porta aberta e o Senhor passar por essa porta. Eu via também o irmão André se transportado a uma arena. E nessa arena, ele foi jogado ali com essa mesma roupa que ele está. E vinha uns animais para atacá-lo. E quando ia atacar ele,
descia do céu uma espada e a visão cessou. E o Espírito Santo também me deu uma árvore, uma mangueira muito grande, muito cheias de mangas. E essas mangas, elas se transformavam em rosto de pessoas. E ela caía, essas mangas caíam no chão. E quando ela caía no chão, não dava para discernir o que era manga, o que era pessoas. E com o passar do tempo, o rosto dessas pessoas começaram a apodrecer, ficar apenas as caveiras. E nós estávamos nessa árvore que era balançada pelo anjo. E nós estávamos enrolados nos galhos. E nós estávamos dando a mão a algumas pessoas aqui da congregação, pessoas que estavam medidubriando em dois pensamentos. E o Espírito Santo pegava essas pessoas e nos dava a entender, irmão. Se você precisa de ajuda, eis o lugar aonde o refúgio de Deus está. Até aqui, pastor. Eu via no momento que o Rômulo levantou, né, para tocar, quando ele posicionou aqui, aí chegou o anjo da música. Ele estava vestido de azul, aquele azul clarinho, e ele tinha um instrumento desse na mão, e ele deu iniciativa, assim que o Rômulo colocou ela na boca, ele deu iniciativa. E em seguida, eu vi aqui, pegava fogo de fora a fora, aqui assim, de fora a fora pegava fogo, mas era como que um vento soprasse daqui para lá, e a labareda ia toda assim para a igreja. O fogo era dessa altura. E em seguida, tem um irmão aqui dentro, que olhava para o Rômulo, mas olhava assim, como meio com um tipo de bronca. E o anjo chegava perto dele, apontava no rosto dele e dizia assim: não olhe assim, pois eu te dei e tu não valorizou. Em seguida, eu via o anjo de música que passava pela igreja e distribuía instrumento para algumas pessoas. Mas ele passou em toda a congregação. Mas ele chegava, passava assim, ele caminhava assim, eram vários anjos, não era só um e nem dois. E eles tinham instrumento, distribuindo instrumentos. Porém, ele passava numa cadeira, não achava a pessoa aprovada, seguia, e ele foi passando na igreja por igreja. E ele chegou, e eu via duas pessoas, de igreja por igreja não, de pessoas por pessoas. E ele chegou em duas pessoas. Você, como que chama? O parente do Altair. Joels. Ele te entregava um violão. Primeiro eu via um anjo em pé, atrás de você, um anjo de branco, e ele te entregava um violão. Ele chegava na Paula e entregava para ela. Primeiro o anjo chegava diante de você, batia assim em você, e te entregava um violino. E assim manda dizer o Senhor: preste muita atenção, coloque a tua vida nesse altar. Até aqui. Bem, André, né? Amém. Logo no começo, pastor, quando o senhor começou a ministrar, ele louvou Rude Cruz, um vento muito forte, atravessou essa janela e tomou toda a congregação. E Deus dizia que estava derramando uma unção muito poderosa sobre a igreja. E isso no decorrer, no terceiro louvor, logo quando o senhor começou a dedilhar, eu via uma montanha imensa, e muitas árvores. E vento jogava-se contra aquelas árvores. E ao decorrer, eu via a igreja, ao decorrer dessa visão, eu via a igreja, isso já aqui, dentro da igreja, toda a igreja, né, quando o senhor dedilhava, já no finalzinho do último louvor ali, do terceiro louvor, toda a igreja recebia asas, e a igreja subia, ela saía
do chão. Amém? Amém. Irmão, quiser colocar lá no pedestal para aqui. Eu via no começo uma grande, como se fosse uma catraca. E vinham 2 anjos e começavam a abrir essa catraca. E essa catraca, ela movia uma ponte. Então tinha um vão. E quando eles moveram essa ponte, como naqueles castelos, ela caiu. Então eu vi várias carruagens. E nessas carruagens estavam irmãos. E na primeira carruagem estava o Senhor. E o Senhor estava de pé, esperando a ponte vir. E quando ela caiu, o Senhor fez sinal e todos entraram. E passaram por muros, quando aquela ponte foi posta no chão, passaram por muros e dentro tinha uma grande cidade, uma cidade imensa. E essa cidade, na minha visão, ela brilhava muito, essa cidade. E todos aqueles que estavam dentro dessa carruagem, eles tinham um semblante muito feliz. Eu vi quando o Senhor começou a orar, um grande anjo se apresentou no céu. E ele assacalou 2 espadas. E esse anjo estava muito feroz. E ele remeteu contra a terra. Essa é a visão. Quando o irmão André estava orando, eu tive uma visão. Quando ele falou para procurar outras igrejas, eu vi águas se movimentando. Então veio uma espada e dividiu essas águas, como quem corta um pão. Ela dividiu e um tanto das águas ela jogou para longe, para o esquecimento. E só permaneceu um pouco daquelas águas. E Deus fará divisão entre palavras e palavras. Todas parecem ser palavras dele, mas uma só é a palavra dele. Ainda quando o irmão André estava orando, eu vi aqui, exatamente nesse ponto, uma grande ampulheta. Ela era gigante, apareceu aqui. E a areia dela estava quase terminando. Estava muito pouco para aquela areia terminar. E o Senhor me disse, o tempo está próximo. Eu vi aqui na frente surgir um livro. E esse livro estava em branco. Esse livro se abriu, impressionante. Esse livro se abriu e ele estava totalmente em branco aqui na frente. Não é a primeira vez que eu tenho uma visão assim. Várias vezes esse tipo de livro se apresenta. Ele às vezes abre assim, ou às vezes abre dessa forma. E hoje, novamente, eu vi esse livro em branco aqui na frente. Eu tive uma visão. Eu vi uma grande espada. Essa espada, a ponta dela, ela pegava num determinado local, que tinha uma abertura, e ela fazia isso daqui, E aqui era o cabo dela final. Então, alguns irmãos, o Senhor estava na porta, e o Senhor apontava esse caminho. Vinham escorregando por essa espada, e quando chegava no final, era muito longe, só que na medida do impulso que ela dava, conseguia certinho chegar numa outra porta que tinha. Exatamente. Se não fosse dado o impulso certo, do local certo, da forma certa, passado por aquela espada da forma correta, cairia. Então era perfeita a visão. A pessoa vinha, escorregava, e no final do cabo dessa espada, né, que a ponta estava aqui, no final do cabo ela se projetava e entrava numa nova porta. Agora no final, quando o irmão Alexandre estava falando aqui na frente, eu vi um anjo, um grande anjo, e ele parou aqui, desse lado aqui. Enquanto o irmão estava falando, ele estava com a mão assim no ombro do irmão. E o irmão ia falando e ele ficava com a mão aqui, todo o tempo. Amém.
Paz. Pastor, eu vi adentrar a igreja muitos anjos na hora dos primeiros louvores. E naquele momento eu vi um anjo se aproximar do grupo de cadeiras que está onde o irmão Samuel está sentado na frente agora. E esse anjo se aproximava de algumas pessoas que estão nesse grupo de cadeiras e ele pegava alguns grilhões, ele quebrava umas correntes, daquelas correntes bem antigas, que ainda tinha aquela bola de ferro. Ele quebrava aquelas correntes e ele trazia até o altar. E essas correntes eu percebia que ela estava bastante enferrujada, como se fosse bem antiga mesmo, como se fosse coisa velha. E ele colocava na frente do altar. E algo me chamou a atenção, pastor, que quando ele colocou aquelas correntes, saía um fogo de dentro do púlpito, descia esse fogo e tomava conta daquelas correntes. E eu ficava olhando como um fogo iria destruir aquelas correntes ali. Sendo que em questão de poucos segundos, pastor, aquela corrente ela virava pó, ela desaparecia. Foi o que eu vi. Paz.